Boa noite a todos, mais uma vez, sejamos todos nós muito bem-vindos à Casa da Prece Chico Xavier, que com certeza é uma das muitas casas de Jesus aqui na Terra. Então vamos ao tema da reflexão da noite. O tema da noite, com certeza, é um tema que fala muito fundo aos nossos corações. E é um tema que, com certeza, muitos de nós temos enfrentado, não somente nessa existência, mas nas N outras existências que nós já tivemos, vivenciamos, sejamos neste planeta Terra ou em algum outro orbe, algum outro planeta que nos acolheu. O tema é expectativas e decepções. Esse tema, como ele próprio já diz, muitas vezes nos traz muitas feridas, muitas mágoas, muito rancor, e muitas das vezes nós carregamos isso e, quiçá, vamos conosco para o além-túmulo, quando do nosso desencarne, quando deixamos o corpo físico na Terra e retornamos à nossa pátria espiritual. Bom, o termo expectativa vem do latim expectatum, que significa aguardado ou em vista. Então, a gente pode traduzir como é a esperança de conseguir ou de realizar algo. Então, o termo expectativa, a gente percebe que ele pode ser positivo, como também pode ser negativo. Ele é positivo quando a gente nutre a esperança, a confiança de uma forma equilibrada, harmoniosa, racional, de que vamos conseguir realizar algo em nossas vidas. Mas a expectativa, ela também pode ser negativa. Por exemplo, a expectativa, ela pode ser gerada ao esperar muito de algo ou de alguém. Por exemplo, eu espero muito de um concurso, mas eu mesma sei que o concurso exige ensino médio completo, e eu não tenho ensino médio completo. Então, eu vou fazer o concurso, posso até passar, mas não vou assumir aquele cargo para o qual eu concorri. Então, eu criei uma expectativa em cima de algo, no caso foi o concurso, muito acima da realidade. Ou de alguém. Um filho, por exemplo, que eu gostaria que fosse músico, ou um artista plástico, e ele não tem o dom para ser músico ou um artista plástico. Então, eu vou esperar algo dele, da parte dele, desse alguém, que no caso estamos representando como um filho meu, mas eu criei uma expectativa muito acima da realidade. Então, nesse caso, o erro é meu. Eu usei a expectativa de uma forma negativa, muito acima do que a realidade me apresenta e me mostra. Então, o erro, o problema, não é daquela pessoa ou daquele algo que me decepcionou, que não fez o que eu esperava que ele fizesse ou não aconteceu o que eu esperava que acontecesse. A expectativa também pode ser gerada, por exemplo, quando eu confio por demasiadamente, em excesso, no outro, na outra pessoa. Por exemplo, eu confio demasiadamente no seu afeto para comigo, na sua competência para realizar determinado trabalho, na sua capacidade de entendimento, ou da vida, ou capacidade emocional, ou capacidade espiritual, mas o outro não tem essa competência, não tem esse afeto para comigo, não tem essa capacidade que eu estava esperando. Então, ou ele não tem, ou ele fingiu que tinha, ou ele disse que tinha, porque acreditava que tinha, mas na realidade ele não tinha.
Então, essa expectativa é uma expectativa negativa, porque eu confiei demasiadamente, eu esperei demais do outro, e o outro não tinha como me prover isso que eu estava esperando dele. Ou ele não simplesmente não tem, ou ele finge, mente, etc. Né? Ou às vezes mostra o que é e eu não quero acreditar. Eu maqueio a realidade. E aí eu espero demais do outro, mesmo percebendo muitas vezes que ele não pode me dar aquele retorno. Né? A expectativa também, por exemplo, pode ser gerada quando eu quero muito alguma coisa e não me esforço o suficiente para que aquilo possa acontecer. Ou, apesar dos meus esforços, não está nos desígnios de Deus para nós, nessa existência, que aquilo possa vir a acontecer na minha vida. Por exemplo, eu quero muito ter uma família pacificada, harmoniosa, disciplinada. Mas se eu mesmo não sou harmoniosa, se eu mesmo não sou disciplinada, como é que eu vou conseguir ter essa família se a começar por mim, que desejo aquilo, não estou me esforçando o suficiente para que eu possa, então, criar, né, uma família harmoniosa? Por exemplo, também, nos estudos, né, às vezes eu me esforço muito para um concurso e acabo não passando durante anos, porque estava nos desígnios de Deus, nessa encarnação, de repente, aquilo não rolar na minha vida. Né? E na família, o exemplo que a gente estava dando de criar uma família harmoniosa, pode ser que eu seja harmoniosa ou busque a harmonia, que eu seja disciplinada, mas por mais que eu me esforce, eu não consigo estabelecer uma família, um vínculo familiar harmonioso. Por quê? Porque não estava nos desígnios, não veio programado que assim fosse. E nós vamos conversar sobre isso mais à frente, né? Os porquês, né? Então, a gente falou um pouco de como as expectativas podem ser geradas, expectativas positivas, negativas. Agora, vamos à decepção. Decepção, segundo o dicionário, é um sentimento de tristeza, de descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado, que eu não espero que ocorra, que representa um mal, uma desilusão, um desapontamento. Segundo os especialistas, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, a decepção é o sentimento mais dolorido, é o que mais causa dor. Segundo eles, a raiva passa, a tristeza passa, a alegria passa, mas a decepção é quando quebra algo. Então, ela não tem volta. Quando você, por exemplo, se decepciona com alguém, é muito difícil para a gente voltar a confiar naquele alguém ou naquela situação. Pode ser uma situação no meu trabalho e que a decepção foi tão grande que eu começo a procurar um outro trabalho. Dificilmente eu vou conseguir me adequar novamente, me sentir confortável naquele ambiente de trabalho. Né? Então, isso é a decepção. Bom, vamos então passar a analisar as expectativas e decepções de um ponto de vista macro, do ponto de vista espiritual, na certeza de que nós somos seres pensantes da criação, somos espíritos imortais e somos todos, por amor divino, livres. Pelo amor que Deus nos tem, Ele nos fez livres para agir, para pensar e para sentir. Então, nosso hoje, o nosso futuro, o nosso sucesso ou não,
de nossos atos, de nossas ações, depende única e exclusivamente de nós. Não depende do outro, depende única e exclusivamente de nós, porque nós temos liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de sentimentos. Bom, como nós vivemos num mundo que ainda é um mundo de provas e expiações, onde nós ainda somos espíritos, como nos coloca Emmanuel, fracos e ignorantes, é natural que ainda haja decepções na nossa vida. Sofrer uma decepção é, nesta terra em que estamos habitando nesse momento, ainda é um fenômeno compreensível, devido a esse nosso estágio espiritual. Então, no nosso dia a dia, nós sofremos pequenas decepções. Nós ficamos contrariados, nós ficamos aborrecidos, nós ficamos chateados com alguém ou com algum acontecimento que nós não esperávamos. Isto é compreensível, como a gente acabou de falar, para esse nível evolutivo de espíritos que nós somos ainda. Isso é até mesmo saudável, porque para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente deixar de ser espírito fraco, nos tornarmos mais fortes, para a gente deixar de ser ignorante, começar a compreender, a entender a vida, né? Nós temos que aprender a lidar com as adversidades da vida. Então, uma vida sem adversidades, sem desafios, sem obstáculos, sem esforços, torna-se uma vida vazia, uma vida improdutiva. Nos veio à mente agora a comparação com o bebê. O bebezinho, para ele ir crescendo, amadurecendo, ele vai enfrentar adversidades. É a fralda, são as dores, ele não pode falar, ele só pode chorar, né? É a fome, vai chorar, né? Então, ele está se esforçando para se comunicar. Quando ele começa a andar, quantos tombos a gente, quando foi bebê, e o bebezinho não tem, gente, não cai, ele tenta, se esforça. Para quê? Ele está atuando de uma forma produtiva, para ele amadurecer, para ele crescer. Instintivamente, o bebê traz isso nele, né? Então, como nós ainda precisamos de amadurecer, porque nós também já sabemos que o nosso destino final é a perfeição. Nós fomos criados igual a Jesus foi, e tantos outros espíritos que estão muito mais na nossa frente, espiritualmente falando, né? Foram criados simples e ignorantes, todos nós. E o nosso objetivo final é atingirmos a perfeição, sermos perfeitos. Por isso Jesus disse, né, que nós tínhamos a luz. Essa luz é a centelha divina dentro de nós. Então, é natural que nesse estágio que nós estamos, bebezinhos espirituais, nós ainda experimentemos pequenas decepções, dissabores, frustrações no nosso dia a dia. O que não é natural, é quando a decepção ela provoca em nós um impacto muito grande. E esse impacto vai gerar coisas negativas, vai repercutir, vai trazer coisas negativas para a nossa existência. E essas coisas negativas, elas podem ser sentimentais, emocionais, espirituais e até mesmo físico. Traduzir toda essa decepção no nosso corpo físico em formas de doenças físicas, orgânicas, né? Então, quando a decepção ela provoca um impacto muito grande em nós,
E isto causa um nível de frustração muito grande, beirando ao excesso, ao exagero em nós, né? Por exemplo, quando a gente pensa em desistir de viver, de tirar a própria vida ou de se deixar morrer, quando a gente desiste de ser feliz, diz, comigo não tem mais jeito, não. A decepção foi tão grande no meu objetivo com certa coisa que eu desisto, né? Quando eu desisto de lutar, mas por que eu vou desistir de lutar? Vamos voltar ao caso da família harmônica. Vamos continuar lutando, mas eu desisto de lutar. Tal foi o impacto que a decepção causou em mim. Quando eu beiro a descrença, deixo de acreditar em Deus, deixo de acreditar na vida e trazer também, como a gente acabou falando, as doenças. Então, aí a gente passa a ter uma decepção patológica. É uma decepção doentia. Quando a gente diz aquele ou algo provocou a decepção em mim. Então, vamos tratar agora dessa decepção patológica. Então, acontece, é uma frustração muito grande, aquilo repercute de uma forma muito forte em mim, aquilo causa um impacto muito grande em mim, né? E aí eu digo, aquela pessoa ou aquele concurso, ou aquele trabalho provocou uma decepção em mim. É isso mesmo que ocorre? Alguém realmente provoca a decepção em nós? Bom, há dois componentes aí na decepção. O exterior, ou seja, o outro ou algum acontecimento e eu. O impacto, com certeza, foi gerado fora de mim. Foi num trabalho, uma decepção no trabalho, foi uma decepção nos estudos, ou foi uma decepção amorosa. Alguém provocou aquele impacto, gerou aquela situação e aquilo me atingiu de uma forma muito profunda e muito dolorosa. Mas a decepção é algo meu. Ninguém gera decepção em mim. Eu que gero a decepção em mim. Porque esse impacto vai ser tão forte em mim quanto eu me permitir sentir. Cabe a mim colocar limites de quão forte esse impacto vai repercutir em mim. E ele será sentido por mim mais ou menos intenso, mais ou menos forte. Isso aí vai depender da forma como eu interpreto aquele ocorrido, aquele fato, aquela situação. Vai depender de como eu sinto aquela situação. E não necessariamente por aquilo que aconteceu. Aí a gente vê, né, como já foi falado aqui em diversas palestras, a questão do nosso pensamento, né? Da forma como a gente capta, sente o impacto, sente aquela ferida vindo em direção a nós, né? No caso aqui, a decepção, né? E como que a gente administra isso em nossas mentes, em nossos corações. Ou seja, a decepção é como eu assimilo, eu absorvo e interpreto e entendo aquilo que aconteceu. Seja o ocorrido, seja aquilo que aconteceu, provocado por alguém ou provocado por algum acontecimento. E como eu ainda sou um espírito fraco e ignorante, é impossível eu viver na Terra, neste momento ainda da Terra, sem evitar as pequenas decepções, como nós falamos, as decepções
naturais, compatíveis com o nível espiritual meu. Mas essas decepções mais fortes, que já são, então, tratadas como patologias que nos causam mágoa, depressão, descrença, baixa estima, desistência da vida, doenças e etc., já passa a ser um problema muito grande na minha existência. E que eu tenho, sim, que procurar evitar. Então, a gente começa a nos perguntar: por que nos decepcionamos? Bom, há dois lados a serem analisados. Primeiro, o aspecto da nossa relação com o outro ou com certos acontecimentos da nossa vida, né? Nós conhecemos a lei da ação e reação, e nós também, então, o que diz a lei de ação e reação, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, aquilo que eu escolho, né? Vai gerar uma certa reação em mim. E nós também projetamos no outro ou nos fatos da vida aquilo que nós gostaríamos que nos gerasse felicidade. Por exemplo, vamos retornar ao caso de um concurso. Eu digo, quando eu passar nesse concurso, aí sim eu vou ser feliz. Eu estou projetando num concurso a minha felicidade. Quando, de repente, eu já sou feliz e nem percebi que eu já sou feliz. Quando eu projeto numa relação familiar, numa relação sentimental com o companheiro, com a companheira ou com os filhos, a felicidade. Para eu ser feliz, eu preciso ter uma relação com alguém, com um parceiro, com uma parceira. Eu estou projetando, eu estou jogando todo o peso da minha expectativa em cima daquele parceiro, daquela parceira, ou em cima dos meus filhos, até mesmo dos meus pais. Ah, eu não sou feliz porque o meu pai ou a minha mãe procedia dessa ou daquela forma comigo. Mas nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós sabemos que os nossos pais, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos filhos, somos todos espíritos infantis ainda. Somos fracos e ignorantes. Então, eu estou projetando em cima de terceiros ou de situações a minha felicidade. E fico, então, na expectativa de que me tragam a felicidade tão sonhada. E muitas das vezes nós fazemos muitas exigências, ou da vida, da nossa vida. Eu quero ser rico, eu quero ser lindo, eu quero top, tudo top, né? Nada médio, tudo top, lá em cima, né? Eu quero ser um gênio, né? Eu quero ser tudo top, né? Então, muitas exigências em cima da vida, exigindo da vida que elas nos dê o melhor, né? Ou em cima do outro. Faço muitas exigências em cima do outro. Então, nós criamos expectativas que o outro ou algo irá nos trazer conforto, segurança, paz, esquecendo da lei de ação e reação, que o outro não pode oferecer tudo isso para mim, como nós também não podemos prover tudo isso para ele. Imagina se agora, nesse momento, alguém que se relaciona conosco, pode ser profissionalmente, pode ser sentimentalmente, está projetando em cima de nós toda a alegria da vida dela. Olha, nós temos como prover isso? Não, de forma alguma.
Não temos como prover. E muitos fatos da nossa vida acabam não rolando devido à lei da ação e reação, porque não era para ser. Porque não é a nossa primeira nem última encarnação, nós temos um histórico espiritual do que nós fizemos em outras existências. Então, um lado a ser analisado é isso, é essa nossa relação com o outro ou com os acontecimentos da vida. E o outro aspecto é o peso que nós damos, como nós acabamos de falar, o peso que nós damos ao impacto da decepção. Então, é o peso da nossa interpretação, é a forma em que nós interpretamos aquele fato. Horas, somos quem para interpretar míopes espirituais. O nosso olhar para a vida ainda é muito atrelada à matéria, ao imediatismo. Então, nós não abrimos o olho espiritual, nós somos espíritos antigos, não fomos criados agora. Então, nós temos que buscar olhar de outra forma, interpretar de outra forma. Muitas vezes até nós somos até injustos para com aqueles que nos decepcionam, porque nós estamos esperando deles o que eles não têm como nos dar. E jogamos, muitas das vezes, toda a culpa no outro, toda a culpa no concurso, toda a culpa no meu trabalho, nunca eu. Nunca eu. Sempre o outro ou algo exterior a mim. Então, uma pergunta que a gente se faz: toda decepção tem causa em vidas anteriores? Toda decepção que eu sofro nessa existência, nós estamos falando dessas decepções muito fortes, muito intensas, que podem gerar até patologias em nós, né? Essa chaga que causa essas feridas muito grandes em nós, porque nós permitimos isso, né? Então, todas elas são de vidas passadas? Não. Nós sabemos que, se nós, em outras existências, magoamos, ferimos, decepcionamos alguém, nós sabemos que sim, nós vamos reencarnar, seja nessa ou em outras existências, e vamos passar por certas experiências onde nós vamos sofrer, vivenciar, experimentar certas privações, certas decepções. Por exemplo, muitas vezes nós podemos buscar com afinco um afeto sincero e nos decepcionamos. E muitas vezes a gente procura mais de uma vez. Procura um afeto, se decepciona. Levanta, procura outro afeto, se decepciona. Terceiro e vai. E só se desgastando na decepção. Muitas vezes, nós buscamos um trabalho que a gente tanto gostaria, que a gente sente, que a gente tem um dom para aquilo, para exercer aquela profissão. E batalhamos e não conseguimos alcançar aquele trabalho. Muitas vezes, nós buscamos uma profissão que a gente queria tanto exercer aquela profissão, e por mais que a gente se esforça, a gente não alcança. Esses casos pode sim, como também pode não, mas pode sim estar relacionado, por exemplo, a vidas anteriores. Porque vamos à questão do afeto sincero e da decepção afetiva. Muitas vezes, em existências passadas, não valorizamos o afeto sincero. Não soubemos nutrir o afeto sincero por ninguém. Muitas vezes até zombamos do afeto sincero de alguém para conosco. Quantos casos nós não temos na história
nos livros de história que nos contam dos duelos, que a mocinha não queria casar com o rapaz que mais a amava, e ia com outro, aí um chamava o outro para duelar, um morria, outro ficava ferido, os dois morriam, né? Olha o que aquela mocinha estava causando. E muitas vezes por leviandade. Não parou para pensar no sentimento do outro. Ninguém é obrigado a ficar, a estabelecer vínculos afetivos com quem não quer. Mas existem formas e formas da gente proceder nesses casos. Não é? Com carinho, com afeição, com compreensão, com acolhimento. Então, existem formas, né? Quantas vezes nós buscamos esse trabalho, estudamos, nos dedicamos, e vem o outro, às vezes até menos qualificado que a gente, não é? E assume aquele trabalho que eu gostaria de assumir. Mas pode sim, pode ser que em outras existências eu não tenha dado o devido valor às oportunidades de trabalho, de estudo que eu tive. E nessa encarnação acabo sofrendo essa decepção. Porque se nós decepcionamos alguém em outras vidas, né, e fomos indiferentes ao mal que fizemos, ou seja, nós decepcionamos, viramos o rosto e tudo bem, fica aí com a sua decepção, tchau, te ignoro e vou seguir a minha vida. Né? Ou seja, agimos de uma forma indiferente, fria à dor do outro. Nós vamos, sim, em vidas futuras, experimentar a privação de certas coisas, onde a gente coloca todas as nossas expectativas e acabamos aquilo nos impactando, e então ficamos decepcionados com aquela situação, com aquela pessoa. E isso acaba sendo uma sementinha para o nosso despertamento, para a compreensão da dor, que é uma decepção. Então, se eu causei decepção em uma existência, em outra existência eu sofro a decepção, eu estou sentindo, como se diz vulgarmente, na pele. Eu estou sentindo em mim essa decepção, né? Então, eu vou começar a vivenciar essa dor da decepção. E aí eu vou percebendo a extensão, o estrago que é causar uma dor, né, que acaba por gerar uma decepção em alguém. Então, a gente começa a procurar a não causar decepção nos outros, porque eu sei o que é uma decepção. Eu passei pela decepção, eu experimentei, eu vivenciei a decepção. Então, eu vou ganhando um outro olhar sobre essa questão, né? E aí, quando a gente sofre essa decepção, né, a gente vai aprendendo a lidar com isso, vai aprendendo a suportar a decepção e superá-la, e a aprender, acima de tudo, a fazer o bem para o outro, para poder resgatar de volta aquilo que eu gostaria tanto de receber. Ah, Conceição, então você está dizendo que se em outra encarnação eu não me esforcei para obter um determinado emprego, um determinado trabalho, que nessa encarnação eu gostaria e não consigo obter, se nessa mesma encarnação eu começar agora a fazer o bem, eu ainda vou receber, eu vou conseguir aquele trabalho? Não necessariamente. Pode ser que só daqui a algumas encarnações à frente. Nós não sabemos a extensão do dano que você causou lá atrás. Nós não temos ideia. Aí é o que a gente falou lá atrás dos desígnios de Deus, porque Deus tem. Ele não tem ideia, ele tem certeza. Ele tem todo o mapeamento, né, de nossas existências e de nosso potencial. Então, é necessário que a gente, com o tempo,
vá aprendendo a lidar com as decepções, a encarar as decepções de frente, a examinar o problema de forma interior, buscando olhar para mim. Antes de acusar o outro, minha filha me decepcionou. Antes de eu olhar, minha filha me decepcionou, porque ela não me decepcionou. Eu me decepcionei com a atitude da minha filha. Eu gerei a decepção em mim, né? Então, eu começar a me perguntar, ao invés de perguntar por que minha filha causou esse impacto em mim, que gerou toda essa dor, essa decepção, eu inverter, jogar a bússola para o meu lado e começar a me perguntar como eu estou me sentindo com isso, com essa dor da decepção. Como que eu posso lidar internamente comigo para diminuir a minha dor? O que eu preciso de entender na atitude, no ato do outro? Como que eu estou interpretando esse ato? Como se diz em inglês, eu não estou overreacting, quer dizer, eu não estou exagerando na minha reação a isto que a minha filha fez para comigo? Por que essa dor, essa decepção está me causando um impacto tão grande? Por que eu passo 24 horas do dia pensando nessa decepção? Por que eu não entrego para Maria Santíssima, para Jesus, para os bons espíritos amigos, aquele que me causou isso, e sigo a minha vida? Por que isso está me magoando tanto? Por que está me magoando tanto? E, às vezes, gente, a resposta para isso tudo pode estar também em outras existências. Pode estar nessa, claro, mas também pode estar em outras. Por exemplo, no caso de casamentos, das relações afetivas, é muito comum. Infelizmente, ainda a gente vê pessoas buscando companheiros e companheiras com um olhar totalmente enviesado, buscando porque é bonito, porque mora não sei aonde, porque a mãe gosta e tal, e não olhando para a pessoa. O que ela tem a me oferecer. É bonitinho? É bonitinha? É passável? Ok, tá. Vamos lá para o segundo ponto. O que ela tem a me oferecer? O que ela tem a me oferecer, né? E às vezes eu me iludo e me engano. Eu sei que ela não tem o que me oferecer, o que eu gostaria para mim, para uma relação afetiva, né? Então, nesse processo, eu vou analisando a mim mesmo. Eu vou analisando as minhas reações. Então, eu começo a entender o que se passa comigo. Eu vou começando a ter domínio. Eu vou regulando, equilibrando a carga emocional que eu experimento, que eu sinto em relação a aquele fato ou alguém que me gerou decepção, que acabou por gerar essa decepção em mim, que eu gerei em mim. Então, eu vou harmonizando, equilibrando esse impacto do ato que vai me gerar decepção. Então, se a minha decepção era muito alta com certa coisa, eu vou conseguindo diminuir essa decepção. Dessa forma, aquele fato, aquele ocorrido, vai tendo menos impacto sobre mim, vai me ferindo menos. Como que a gente trata essas feridas da decepção em nós? Primeiro, nós precisamos de tempo. Como se diz, o tempo tudo cura. Nós precisamos de nos dar tempo para fazermos estes questionamentos. Segundo, é necessário a gente analisar esse nosso olhar ainda míope sobre aquele fato que me gerou aquela decepção. Me questionar o porquê daquilo me trazer tanta dor, tanto sofrimento. Terceiro,
é ver no outro que me decepcionou como alguém que também é imperfeito, que também ainda está amadurecendo. Aquele no qual eu depositei as minhas esperanças, naquele no qual as minhas expectativas, ou aquele que fingiu ser algo que não era, né? Mas ele também é imperfeito. Ele não tem que, de uma hora para outra, varinha mágica, ser tudo o que eu quero. Se foi algum fato da vida que me decepcionou, ver que talvez aquilo seja ainda resquícios dos débitos, das dívidas do passado, dessa ou de outras existências que eu ainda tenho para resgatar. Algo que vá me despertar para que eu também não venha a decepcionar o outro. Por exemplo, no caso de uma filha de um filho, né? Que toma certas atitudes ou certo rumo na vida, né? Que acaba te causando esse impacto e gera, né? Você se autogera essa decepção em você, devido àquela atitude daquela filha e daquele filho. Mas você já se perguntou, na infância, na adolescência dessa existência, você acolheu, você compreendeu, você fez o que estava ao seu alcance, não por comodismo, nem egoísmo, mas com amor por aquele ser que nessa encarnação é seu filho e sua filha, dando o melhor de você para ele? Deu? Ok. Então vamos voltar, fazer a regressão. Vamos lá em vidas passadas. Será que em vidas passadas eu não abandonei aquele filho, aquela filha? Eu não o eduquei de uma forma equivocada? E agora, nessa encarnação, eu mudei, mas esse filho e essa filha não conseguiu ainda mudar? Né? Tudo isso vai aliviar, vai tratar as feridas da decepção em nosso coração, né? E como a gente vai corrigir a decepção que a gente causa no outro? Primeiro, temos que dar tempo para o outro, para aquele a quem nós decepcionamos. Segundo, nós temos que pedir perdão pela nossa fraqueza e nossa ignorância de não termos percebido que iríamos gerar dor e sofrimento para com aquela pessoa. O perdão, ele cura principalmente a quem provocou a decepção, para quem fez esse mal que gerou a decepção no outro. Pois o perdão é um sentimento nobre. Ao pedir perdão, eu estou dizendo, eu sinto muito, de verdade, pelo que eu fiz com você. Mas não só isso. O perdão implica eu também estar querendo dizer que eu vou fazer um grande esforço para não fazer mais isso. Para quem ficou decepcionado, mesmo tendo perdoado a quem o decepcionou, é muito difícil curar essa decepção. Então, é fundamental que nós paremos, já que a gente não consegue fazer ainda com que o outro não gere em nós esse impacto que chamamos de decepção profunda, mas que eu não gere esse impacto sobre o outro, para que a gente possa começar a harmonizar essas nossas vidas aqui na Terra, né? A gente tem um caso muito interessante, de muitos casos que já vimos, acompanhamos em atendimento fraterno, em trabalhos mediúnicos, que seja, né, da nossa experiência na doutrina espírita, né, ao longo dos anos, mas teve um fato muito peculiar, que mostra como tratar e como reverter a essa decepção patológica. Mais ou menos há um ano atrás, uma amiga nossa, que tem comorbidade, ela estava muito preocupada, né,
como todos que têm comorbidade, principalmente há um ano atrás, quando a ciência não tinha avançado tanto ainda no conhecimento, né? Os conhecimentos eram mínimos da Covid-19, dessa pandemia. Então, por ter uma comorbidade relativamente grave, ela ficou muito preocupada em se poupar, né? Se isolar socialmente, etc., tomando todos os cuidados e mais um pouco, para não se contaminar, porque poderia passar por uma situação muito complicada, inclusive vindo a desencarnar. Então, ela ficou um tempo bastante preocupada, né? Do ponto de vista normal, mas era preocupação, sim. Então, uma noite, ela nos conta que ela teve um sonho, e nesse sonho, ela se viu numa sala muito simples, né? Uma sala iluminada, muito simples, uma mesa muito simples. De um lado da mesa estava um senhor, qual ela diz não conhecer a princípio, não lembra, senhor não lembra ela de alguém que ela tenha conhecido, e esse senhor, de uma forma muito austera, muito séria, olha para ela e diz: você está com receio de desencarnar pela Covid, pois saiba que se você desencarnar agora, vai ser de câncer em tal lugar. E disse qual era o órgão que estaria já sendo afetado por células cancerígenas. Ela acordou, ela é uma pessoa também, ela é espírita também, acordou, raciocinou, balanceou, pensou, o local era iluminado, era um senhor sério, então eu vou correr atrás. E ligou para o médico e conseguiu, então, marcar um exame nessa região que no sonho, o senhor teria dito para ela que estaria afetado. E ela foi fazer o exame. Ao chegar para fazer o exame, conta ela que ela foi contando para os médicos que estavam fazendo o exame, porque ela queria ter certeza, né, sair dali com a certeza, se tinha ou não tinha. Então ela contou e, para surpresa, ela me disse que os médicos não se assustaram. Né? Ah, você sonhou? Então vamos olhar aqui mais detalhadamente. E realmente tinha. Né? Apresentou uma distorção celular exatamente no órgão que, no sonho, esse senhor tinha dito para ela. E aí, ela, ao retornar para casa, ter certeza, antes de uma biópsia, ela começou intuitivamente, né, sem ter ouvido o que nós conversamos hoje aqui, a fazer essas perguntas, a se questionar. Bom, câncer pode ter causa em mágoa, em rancor, em decepção. E realmente, ao se questionar, ela viu claramente que ela tinha sofrido recentemente uma decepção com uma pessoa familiar, em quem ela depositava muita crença. Ela acreditava, ela confiava muito naquela pessoa, porque ela via aquela pessoa de uma forma que, na realidade, aquela pessoa ainda não era. Ou seja, expectativa lá em cima para com essa pessoa. E ela, em 15 dias, 20 dias antes da biópsia, ela começou a se trabalhar. Então, ela me falou: Conceição, eu comecei a me perguntar o que eu posso fazer em pouco tempo para reverter essa mágoa, esse impacto, essa dor tão grande que essa pessoa acabou causando em mim. E ela, então, começou, através do conhecimento da doutrina que ela tem, a pensar exatamente isso. Aquela pessoa que causou aquela decepção é uma pessoa ainda em estágio espiritual de fraqueza e de ignorância. Aquela pessoa, assim como eu, ela falando para ela mesma, ainda tem muito que amadurecer. Não é justo que eu coloque um peso de exigência que aquela pessoa ainda não pode atender a esta exigência, que eu faço dela. Então, ela foi para uma biópsia e realmente ela conseguiu reverter. Foi feita uma biópsia muito grande, tirada uma parte muito grande daquele órgão, e realmente ela está no controle, claro, os próximos anos, mas hoje
ela não tem mais aquela distorção claramente vista em várias imagens de exame, sumiu temporariamente, e ela tem dito que ela tem a cada dia, né, tipo só por hoje, né, procurado então trabalhar a mente dela, né, dar espaço para o outro ainda ser o que ele é, e não jogar todo um peso de expectativa, de esperança em cima do comportamento do outro. Então fica aqui essa reflexão, né, da noite, bastante importante, que com certeza vai gerar aí outros temas no ano que vem, se Deus quiser, na programação de palestras da Casa da Prece, porque é um tema bastante complexo, bastante profundo. Hoje a gente deu uma geral, um panorama. Para encerrar, então, nós vamos citar aqui Chico Xavier, quando ele diz que o amor não prende, liberta, ame, porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Chico Xavier, boa noite, fiquemos na paz de Jesus, graças a Deus.